virtuosa, quem achará o seu valor? Excede o de finas joias o coração do seu marido. Mães amorosas! Hoje quem está despedindo da gente é a irmã Terezinha Soares dos Santos. É uma irmã que começou a servir aqui conosco já faz alguns anos, né? Pegou ainda uma parte do programa de rádio, né? E nós queremos agradecer, né? Porque a irmã Terezinha nos ajudou, como continua nos ajudando hoje, né? Servindo, né, com um coração sempre de querer aprender para servir, né? Ela serve na rede de cuidado, né, e fazendo visita para as irmãs. Então, irmã, nós queremos agradecer. Nosso objetivo não é elogiar, nem destacar, mas nós queremos honrar essas irmãs que serviram conosco e que desfrutaram com a gente, né, todo esse tempo. Então, nós queremos honrar mulheres como essas irmãs que servem o Senhor de todo o seu coração, né? São irmãs que são investidoras do reino, são irmãs que servem nas redes de cuidado, são irmãs que estão sozinhas na luta, né? Às vezes o marido muitas vezes não reúne, mas ela tem a visão e ela procura buscar, prosseguir sozinha, mesmo que sozinha, prosseguir nessa vida com o Senhor. Então nós queremos honrar mulheres como esta, né? Eu sempre falo para as irmãs, irmãs, nós somos as mensageiras. Na verdade, irmãs, nós estamos dentro das nossas casas, mas nós fazemos parte desse mesmo exército que vai trazer o Senhor de volta. Nós somos as donas de casa que vamos repartir os despojos, né? Somos as mensageiras do Senhor. Nós, donas de casa, somos sempre animadas, né? Quando a gente lê esse versículo de Salmo 68, 11 e 12, né? Que diz assim: o Senhor deu a palavra, e grande é o exército das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem, e eles fogem, e a dona de casa reparte os despojos. Então nós, como donas de casa, né, fazemos parte desse grande exército do Senhor, com um só foco, um só objetivo, que é trazer o Senhor de volta. Queremos agradecer, né, e honrar irmãs como a irmã Terezinha, né, e tantas irmãs que servem o Senhor. Temos o Senhor por ter a irmã Terezinha com a gente todos esses anos aí, servindo o Senhor com dedicação, sempre pronta a servir. Deus abençoe você, irmã. Com vocês, irmã Terezinha Soares dos Santos. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Amém, amadas irmãs, amadas ouvintes deste programa Mães Amorosas. Cumprimento a todas com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Daremos início a mais uma mensagem dessa semana, semana 1. Os versículos da leitura bíblica estão em Gênesis capítulo 11, versículos 1 ao 4, versículo 6. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Ler com oração. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses capítulo 2, versículo 2. O tema da mensagem de hoje é um só falar, uma só direção. Embora a Bíblia não faça uma conexão direta entre Nimrod e a Torre de Babel, ela nos diz que esse comprometimento monumental tinha o objetivo de alcançar o céu, simbolizando a presunção humana de rivalizar com Deus, exaltando o nome do homem e evitando que este se espalhasse por toda a terra. Podemos ler Gênesis capítulo 11, versículo 4. Temos o registro de certo historiador judeu, Flávio Joséfo,
datado do século I, que descreve Nimrod como um rei tirânico que incitou a rebelião contra Deus, motivado pelo orgulho e desejo de poder, o que caracteriza como o principal instigador da construção da Torre de Babel. Apesar de isso não estar explícito no texto bíblico, segundo Joséfo, Nimrod não apenas liderava um povo, mas também personificava a rebeldia contra Deus, Senhor Jesus, incitando a construção da Torre de Babel, como um intuito de consolidar seu próprio poder e evitar uma nova dispersão da humanidade. A intenção de Nimrod ao construir uma estrutura que alcançasse os céus não era somente erigir um monumento à sua própria grandeza, mas um símbolo de resistência contra Deus. Conferir Gênesis capítulo 11, versículos 1 ao 4. Quem olhasse para a Torre de Babel veria nela a oposição do homem a Deus. Essa edificação tornou-se um ato de desafio ao Senhor e um esforço para unificar a humanidade debaixo de um único governo humano, centralizando o poder e evitando que as pessoas se dispersassem pela terra. Ao fazer o mal, o homem sempre procura estabelecer um governo que se opõe a Deus. E quando o povo está unido nesse único propósito e fala a mesma língua, o poder para praticar a maldade é muito maior. Gênesis capítulo 11, versículo 6. Entretanto, do lado positivo, Deus também está levantando um povo unido, mas debaixo do seu governo. Amém. Hoje temos um só foco, uma só direção, uma só palavra, conforme Filipenses nos exorta. Completai a minha carreira, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Amém. Tendo o mesmo sentimento. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Deus quer que sejamos unidos, mas debaixo de seu governo e não do governo humano. Do lado negativo, ao construir a Torre de Babel, os homens foram tão incitados a ser rebelde, a se rebelar contra Deus, que todos pensavam a mesma coisa. Tinham raiva de Deus e construíram a torre para desafiá-lo. Senhor Jesus. O povo era um em seu propósito e falava a mesma língua, por isso empreendeu essa obra portentosa. Nós, os trabalhadores da última hora, temos um grande empreendimento a realizar. Para isso, precisamos ficar juntos e pensar a mesma coisa. Primeiramente, precisamos amar o Senhor, amar os irmãos e amar a vontade de Deus. Nós os amamos para apressar a vinda do reino de Deus. Por isso lutamos pelo reino, sendo unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Fisicamente estamos distantes uns dos outros. Os nossos idiomas são diferentes, mas por acompanharmos fielmente o falar de Deus, a palavra profética, temos a mesma linguagem celestial. Graças a essa palavra temos sido colocadas numa câmara de energização, na qual os adolescentes nos trazem a energia da vida. Esse lugar é também uma câmara de ressonância, onde todos atingimos a mesma frequência, a mesma cor e o mesmo ciclo, isto é, subimos e descemos juntos, estando todos no mesmo ritmo, o que soma nossas forças. Se estivéssemos em ciclos diferentes, anularíamos uns aos outros. Ó Senhor Jesus, hoje temos um só foco, que é fazer a vontade de Deus, ou seja, fazer de Cristo o cabeça sobre todas as coisas, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Não estamos lutando por fama ou posições na igreja, mas todos nós empenhamos pelo reino de Deus.
para que o encabeçamento de Cristo, ó Senhor Jesus. Essa unidade faz com que a igreja tenha um só falar e uma só direção, e ela não pode ser detida. Aleluia. Amém. Anote abaixo, conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção e também a admoestação. Ore, faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. No decorrer deste dia ou em outras situações, compartilhe o que você ganhou com outras pessoas. Amém? Quero encerrar aqui essa mensagem me despedindo de todas vocês que nos acompanharam durante todo este tempo, através do YouTube, né? E foi muito bom poder contar com a companhia de vocês em todas as manhãs, desfrutando da palavra, essa palavra profética. Ó Senhor Jesus. E agora, né, estaremos migrando para o Instituto Vida para Todos, né, que as irmãs também já devem ter vindo passando para vocês, né, advertindo que não mais, né, aqui no YouTube, né, mas é através do Instituto Vida para Todos que nós nos encontraremos. Louvado seja o Senhor. Quero agradecer, né, pela companhia de todos que tiveram durante esse tempo conosco, né, através das transmissões aí pelo YouTube. E agora, como as irmãs, né, vocês todos devem já estar sabendo, né, desde o início da semana estamos avisando que estaremos migrando para um outro canal de transmissão, né, um novo canal, que é o Instituto Vida para Todos, é o IVPT, né? Ó Senhor Jesus, é só clicar lá aí no IVPT, que é o Instituto Vida para Todos, e vocês continuarão tendo acesso às programações. Amém? Desfrutar da palavra todos os dias de nossa vida. Quero agradecer a todas que estiveram conosco durante todo esse tempo, que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma de vocês e a todos nós também, em geral. Ó Senhor Jesus, graças damos ao Senhor, porque nesse tempo muito o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem muito nos ajudado, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Amém? O falar de Deus dirige os meus passos. Vamos fazer a imersão na sexta-feira? O falar de Deus dirige os meus passos. 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 Romanos 10:17. Romanos 10:17. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Estamos iniciando a nossa leitura bíblica de hoje, dia 13 de fevereiro de 2026. Estamos na nossa última semana aqui, né? Irmãs amorosas, está se despedindo de vocês desde terça-feira, né? Estamos convidando as irmãs para migrarem para o Instituto Vida para Todos, né? IVPT, quando vocês terão acesso a todo o nosso material aqui e muito mais, do melhor para vocês, né? Com mensagens diárias, né? Muito práticas, para que todos nós possamos estar focados, né?
com uma única meta, com um único objetivo, e que é trazer o Senhor de volta, tá certo? Então, todos nós que amamos o Senhor, queremos apressar a sua volta, né? E por isso nós queremos permanecer com um único foco, uma única meta, um único objetivo. Bem, por esse motivo nós convidamos vocês, venham para o Instituto Vida para Todos. Hoje eu vou deixar o link aqui para você, né? Nós estamos com a programação normal até domingo, tá certo? Então, até lá nós podemos ter comunhão e desfrutarmos juntas aqui, certo? A partir de segunda-feira, vamos todos para um único lugar, que é o IVPT. Combinado? Muito bem. Então, vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, possa dar para nós muita luz, muita vida na palavra. Senhor, nós queremos a vida que está contida na sua palavra, Senhor, não só o conhecimento. Senhor Jesus, eu possa abençoar o nosso entendimento, para que nós possamos desfrutar da nossa leitura de hoje. Senhor, possa ganhar cada dia mais o nosso coração e cada dia mais possa ampliar a nossa visão da sua vontade para todos nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 35, a partir do versículo 20 até o capítulo 36, versículo 38. Vamos lá. Ontem nós vimos o Senhor falando com Moisés no monte, né? Ele dá novamente as tábuas da aliança. Terminamos o capítulo 35 falando sobre o sábado e Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo, né? Então, sem oferta não tem como construir o tabernáculo. E também fala sobre os utensílios do tabernáculo. E hoje nós vamos ver a prontidão do povo em trazer oferta. Versículo 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda ao encontro, e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todos os que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de animais marinhos, trouxeram isso também. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze trazia isso como oferta ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia também. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os chefes traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, as especiarias, o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Deus chama Bezalel e Aholiabe. Versículo 30. Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino,
E a do tecelão, sim, todo tipo de trabalho e a elaborar desenhos. Olha, quanta inteligência o Senhor deu aí, né? Quanta habilidade para Bezalel e Aholiabe, né? Capítulo 36. E assim trabalharam Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés entrega as ofertas do povo. Versículo 2. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e fazer a obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário, deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou e a ordem foi proclamada no arraial. Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Era tanta oferta que precisou mandar parar. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. As cortinas do tabernáculo. Versículo 8. Assim, todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, pano azul, púrpura e carmesim, com querubins de obra de artistas, fizeram. O comprimento de cada cortina era de 12,5 metros e a largura era de 1,80 metro. Todas as cortinas tinham a mesma medida. 5 cortinas eram ligadas umas às outras, e as outras 5 também eram ligadas umas às outras. Fizeram laçadas de pano azul na borda da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e fizeram o mesmo com a borda da cortina, que estava na extremidade do segundo agrupamento. Versículo 12. Fizeram 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 13,30 metros e a largura era de 1,80 metro. As 11 cortinas tinham a mesma medida. Juntaram 5 cortinas entre si e, de igual modo, as 6 restantes. Fizeram 50 laçadas na borda da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e 50 laçadas na borda da cortina, que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro, tingidas de vermelho, uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. A cobertura de peles e as tábuas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 4,5 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes para que se pudesse unir uma tábua a outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, colocaram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes.
e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua, 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Versículo 31. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passava o meio das tábuas de uma extremidade à outra. Revestiram de ouro as tábuas de ouro, fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, que também foram revestidas de ouro. O véu, o cortinado e as colunas. Versículo 35. Fizeram também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-no com querubins, obra de artista. Penduraram esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas. Nota 36:2. Este versículo, com o versículo 1 e o capítulo 35, versículo 35, fala do Senhor provendo sabedoria e habilidade àqueles que construíram o tabernáculo. O coração ou o íntimo de uma pessoa foi mencionado como central para voluntariedade e para habilidade na realização do trabalho no serviço do Senhor. Certamente, como o coração foi mencionado como central para a rebelião do faraó. Nota 36:7. No Egito, os israelitas necessitaram de palha para fazer tijolos para Faraó. Agora, graças à ação do Senhor em seu favor, o que tinham era suficiente para fazer toda a obra de prata, ouro e outros materiais belos que eles usariam para construir uma habitação para o Senhor. Então, você se lembra que na saída do Egito, o Senhor falou para que as mulheres pedissem para sua vizinha ouro, prata, né? E esse material, este é o material que está sendo construído, o tabernáculo, né? Nota 36:8 diz assim: repetir as instruções do Senhor na descrição da construção do tabernáculo enfatiza o compromisso do povo de fazer tudo de acordo com as especificações do Senhor e de completar a obra como ele ordenou. O povo teve o coração de ofertar todo o material que eles tinham, ouro, prata, né? Também as mulheres, você vê aqui homens e mulheres servindo juntos, né? Trazendo cada um a sua porção. E foi tão grande essa oferta que Moisés teve que proibir o povo de trazer mais. Olha só, que riqueza, né? Hoje eu vou ler também Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. Começando com Salmos, capítulo 34, de 1 a 10. O Senhor é bom. Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco na presença de Abimeleque, por ser expulso, ele se foi. Versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão.
Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Salmos é um livro maravilhoso, né? Muito rico, Salmos, né? Agora vamos para Provérbios, capítulo 9, versículos 7 a 8. Quem repreende o zombador, traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio, será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Verdade. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para Mateus, capítulo 27, versículos 32 a 66. A crucificação de Jesus. Versículo 32. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E, assentados ali, o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei você, que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos zombavam, dizendo: Salvou os outros? A si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus? Pois que Deus me livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque ele disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A morte de Jesus. Versículo 45. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido com vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram,
e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Versículo 57. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentados em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. A guarda do túmulo, versículo 32. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo, como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Terminamos aqui a leitura de hoje, já com saudades da Lene, né? Estamos convidando vocês para que vocês leiam nas suas casas, com a sua família, né? Pai, mãe e filhos reunidos, lendo os nossos devocionais, lendo a Bíblia, desfrutando conosco de toda a palavra do Senhor. Que riqueza, né? Então, convidamos você para acessar o nosso link que está aqui, abaixo, e se inscreva no canal IVPT, Instituto Vida para Todos. Você quer desfrutar da palavra do Senhor? Se inscreva e você vai desfrutar muito junto com a sua família. E você vai oferecer o melhor para a sua família, né? Amanhã nós estaremos com vocês, então até amanhã, se Deus quiser. Final da nossa era e Deus nos dá direção. Sair, lutar, ganhar a terra, que grande comissão. Nem sol nem chuva irão nos deter, avançaremos sem nada temer. As portas quase se abalarão, vão tremer. Somos trabalhadores da última hora, servimos ao Rei dos Reis. Com espírito forte, saímos agora. Chegou enfim nossa vez, levando cura, esperança e amor, trazendo vidas a nosso Senhor. Somos trabalhadores da
arde no coração. Orar, amar, cuidar da igreja, que é edificação. Unidade.